Guru é o mestre pessoal que cuida de nós com três qualidades. Ele tem a sabedoria que conhece os caminhos, a compaixão de se ocupar dos nossos afazeres e da nossa jornada espiritual e o poder. E se o guru cuida de nós, quem cuida desse guru? E uma pergunta surpreendente: gurus surtados? Por que não? Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos no vídeo de hoje. Quem é o Karmapa? Karmapa é um lama do budismo tibetano e ele é o líder, ele é o chefe da escola Karma Kagyu, que atualmente é uma das escolas principais do budismo tibetano. E de uma maneira bastante empobrecida, publicamente, politicamente, a gente pode chegar até a dizer assim que ele seria o vice-Dalai Lama hoje em dia. É claro que ele não vai virar Dalai Lama, né? Isso não existe, mas seria assim uma pessoa que já foi indicado várias vezes por sua santidade como responsável ali com a incumbência de fazer uma transição até o próximo Dalai Lama. Então é uma pessoa de alto escalão no budismo tibetano, líder da escola Karma Kagyu, mas também tem assim grande papel como spokesperson, né? Como relações públicas do budismo e seria essa figura para ocupar um papel de protagonismo. O Karmapa anterior, de número 16, chegou a ensinar no Ocidente, abriu vários centros, deu muitos ensinamentos na Europa, nos Estados Unidos, era um mestre internacionalmente reconhecido e, assim, muito elogiado em todas as escolas. E tudo ia bem, só que ele morreu. E depois disso apareceram duas reencarnações. Ai, ai, ai. Independentemente de qual é o verdadeiro, qual é o falso, as políticas, as tretas, a história, o reconhecimento e todas as fofocas, que isso a gente pode tratar em um outro vídeo, mas a gente volta, estamos falando desse aqui no vídeo de hoje, mas a gente volta para o questionamento. Gurus surtados? Por que não? Então, era uma vez, temos ali o Karmapa 17, reconhecido na China, na Índia, no Tibete, no Ocidente, é ali o que ocupa, o que tem a maior parte das regalias relacionadas com o cargo, e tudo parecia ir bem com esse vice-Dalai Lama. Ele vai ficando meio tristinho, até que um dia no meio do ensinamento ele pega e fala assim: às vezes eu tenho vontade de me matar. Ai, ai, ai. Lembrando que nem eutanásia e muito menos suicídio são ensinamentos contemplados ou prescritos pelo budismo tibetano. Inclusive, não só isso, como esse próprio Karmapa número 17 já fez declarações muito positivas e louváveis contra aquelas pessoas que se auto-incineram, assim, em protesto contra a ocupação chinesa no Tibete. Eu acho que isso ele está extremamente correto. Nessa questão, ele sabe que ele tem a relevância e o status para realmente influenciar as pessoas a deixarem de cometer esses suicídios como manifestação política. Ele usou essa plataforma de Karmapa de uma maneira positiva, inclusive tendo mais coragem, mais acerto do que outros lamas na mesma posição, em posições parecidas, que, ó, bem quietinhos, porque às vezes é politicamente conveniente você criar esse pânico e esse tipo de comoção internacional. Voltando, num contexto onde no budismo não tem suicídio, o Karmapa é o vice-Dalai Lama, ele é o líder da escola Karma Kagyu, ele conhece os ensinamentos, pratica os ensinamentos e é um dos, sei lá, top 3, top 5 gurus da atualidade. Como ele chega no ensinamento e fala assim: às vezes eu tenho vontade de matar, às vezes eu tenho vontade de acabar com a minha própria vida, manifestando assim muito claramente e inequivocamente um tipo de ideação suicida. Se a gente olha algumas outras entrevistas, ele tá sempre assim, meio tristinho e tal, e aí ele fala: quando me falaram que eu ia ser Karmapa, eu era criancinha, eu pensei: agora eu vou ter um monte de brinquedo, mas eu vou ficar rico e vou ter brinquedos, mas aí eu descobri que eu tinha que acordar cedo e estudar os textos, então a minha vida não é fácil. Vocês acham que eu sou rico, mas eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu quero acabar com a minha vida às vezes. E eu sei que o primeiro pensamento que o diabinho que sopra assim no nosso ombrinho, no nosso ouvido, fala nossa, se o Karmapa, que é o vice-Dalai Lama, que é o poderoso, que é o guruzão, tá na fossa, né? Que dirá eu, não tem jeito, então tá tudo acabado. Não é exatamente assim. E para isso a gente precisa analisar qual é a natureza do guru. E mais ainda do que entender ou analisar a natureza do guru, é analisar a natureza do nosso relacionamento, da nossa relação para o guru. E essa é uma relação, dentro do budismo tibetano, sagrada e iluminada. O relacionamento, o vínculo mestre-discípulo, guru-discípulo é sagrado, é inviolável. E quem é esse guru? De um ponto de vista pessoal, o guru é um mestre que nos inspira,
que nos deu os ensinamentos, o mestre que tem o maior poder transformador, no qual a gente observa e aspira a desenvolver as maiores qualidades, de quem nós sentimos, com quem nós sentimos a maior filiação ou a maior conexão. Guru significa pesado porque é aquela pessoa, aquele mestre, cujos ensinamentos foram mais transformadores da nossa realidade, da nossa perspectiva de vida. E no budismo tibetano, esse mestre pode ser de vários tipos diferentes. Ele pode ser uma pessoa, mas ser verdadeiramente um Buda. Ele pode ser um Bodhisattva, ou seja, ele pode ser completamente iluminado. Ele pode ser, assim, semi-iluminado, ou estar avançado no desenvolvimento do altruísmo, da compaixão. Ele pode ser um aspirante no caminho de Bodhisattva, ou ele pode ser uma pessoa normal que tenha mais conhecimento, mais empatia por nós e mais conhecimento do que nós no caminho. Isso vai depender, a gente não sabe se o guru é 100% iluminado, 99%, 35%, enfim. Mas obrigatoriamente ele tem que ter mais qualidades do que nós, mais conhecimento do que nós. O guru obrigatoriamente tem que ter altruísmo e mais preocupação com os outros do que consigo mesmo. Aqui já é a linha de corte, né? Uma pessoa egoísta é uma pessoa que está dedicada para os outros, preocupada em si, em recolher donativos e ser exortada narcisisticamente. E o guru tem que ser uma pessoa que se preocupe mais com as vidas futuras, né? Mais com o futuro, com o coletivo, do que com o pessoal e com o imediato. Dito isso, é verdade que a gente não sabe exatamente a natureza nem do nosso guru, nem de nenhuma pessoa ao nosso redor. Independentemente do caráter ou da natureza, quando o Karmapa usa a influência e diz não toquem fogo no próprio corpo, eu acho admirável. Quando ele fala, às vezes eu tenho vontade de acabar com tudo, eu acho admirável. Por quê? Porque ele está se colocando num ponto de ser vítima de críticas, ele está se expondo uma fraqueza. E nesse sentido eu acho bastante admirável. Trazendo essa fala de ideação suicida do Karmapa para a nossa prática, que é o único lugar que nós verdadeiramente nos pertence e que a gente tem que tomar conta. Ele falou para provocar nas pessoas uma coisa X, mas ele não sente nada porque ele é um Buda, ele não tem sentimentos. Ou então, ele é um Bodhisattva, mas as pessoas sagradas às vezes têm muitos desafios e às vezes querem desistir, mas têm perturbações, mas elas triunfam. Isso não nos diz respeito, assim, a gente não tem como saber. O nosso guru é um Buda vivo? Que ótimo, tenha fé e tenha resultados. O nosso guru é um Bodhisattva? Tome refúgio e pratique os ensinamentos. O nosso guru é uma pessoa avançada? Se pegue no Dharma. Às vezes as pessoas tratam o budismo, a linhagem, o guru como se fossem grifes, né? Eu sou da linhagem pura, eu sou da linhagem tal. O meu guru é a 25ª reencarnação, é a 14ª, é o 17º. E faz assim uma comparação tratando como grife de uma forma barata e acaba ignorando não só a natureza desses gurus, mas se priva de talvez contribuir de uma forma mais significativa para os trabalhos e para os desígnios e para as coisas que eles têm, né? E uma das nossas, não é assim uma missão, mas uma dos nossos sinais de prática é o quanto a gente agrada o guru. Não necessariamente fazendo massagem, dando comida, mas o quanto a nossa prática, a transformação da nossa mente, também para o guru tornam ali, de uma certa maneira, o trabalho dele, a obra dele, um evento de sucesso. A gente pode ser discípulo, pode ser admirador, pode ser simpatizante de Sua Santidade um Karmapa, Sua Santidade Dalai Lama, Sua Santidade Sakyatrins, de qualquer lama e de qualquer escola e admirar, mas isso não quer dizer que a gente precise, né? Tanto seja nas escrituras, seja no comportamento dos mestres, que a gente tenha que pegar e seguir da página 1 até a página 100. Tendo dito isso, não é nosso papel necessariamente ficar apontando os dedos e reclamando assim de grandes seres. Pode ser que é louca sabedoria? Não sei, not my business. Mas independente da natureza do mestre ou do que ele falou um dia ou outro, né, o ensinamento do Dharma diz que a compaixão a gente aplica para os seres sencientes, para as pessoas que estão sofrendo. Os gurus, os mestres, a gente não desenvolve compaixão. Coitadinho, né? Se você é discípulo do Karmapa, não fica coitadinho do Karmapa. Aí você trabalha aí com a sua fé, com os seus outros mestres, se consulta e veja como que você encaixa isso como um caminho de prática. Se você não é discípulo do Karmapa, fica a reflexão, será que o guru precisa de alguma coisa, o mestre?
Será que ele precisa, será que o meu guru, o meu mestre, o monge residente, o lama residente, será que ele precisa de alguma coisa? Porque não adianta a gente falar, ele é um Buda, ele não precisa de nada, e deixar, assim, os mestres relegados ao nada, porque eles não têm sentimento, eles não têm fome, eles não têm, né, como dizer, eu queria um brinquedinho, eu achei que eu ia ser uma criança rica por ser Karmapa, que eu era o vice-rei do Tibete, que eu ia ter muitos brinquedos, sei lá, vai ver que faltou brinquedo para ele. Então a reflexão que é observar, saber o que é o guru, qual é o nosso relacionamento com o guru. Será que o nosso guru está precisando de alguma coisa? A gente está bem envolvido nos projetos, na prática dos ensinamentos, né? No que a nossa atitude pode contribuir para a felicidade e para a longevidade aparentes do nosso guru, do nosso mestre. Fica a reflexão. Ainda sobre esse tema Karma, teremos mais 2 vídeos. Ai, ai, ai! Se inscrevam, curtam e compartilhem. E até o próximo vídeo. Guru é tabu.